E no programa de hoje nem adianta fazer birra, porque o tema de hoje é educação infantil, sobre a apaixonante e desafiadora arte de educar crianças. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a psicóloga infantil Cecília Antipoff. Seja bem-vinda, Cecília, tudo bom? Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Que Oi, legal! Alexandre, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Que legal! Eu tive o prazer de assistir uma palestra da Cecília no evento TEDx que a gente participou, né? O tema da palestra dela foi Educar uma criança é uma ciência exata. E me causou surpresa. Eu me lembro que ela falou logo no começo da palestra dela que nos consultórios, na clínica dela, ela ficou triste quando ela constatou que muitas vezes as crianças diziam que ficavam felizes quando elas não tinham que ir para a escola, né? O vídeo dela fez muito sucesso e tem um vídeo que fez muito sucesso, uma outra palestra TED mais antiga, de um inglês, o Robinson, que ele dizia que escolas matam a criatividade das crianças, né? E agora, nesses tempos de pandemia, as escolas tiveram que pegar a sala de aula e jogar dentro do computador. E se a sala, muitas vezes, essa aula já era quadradinha, encaixotada dentro da telinha do computador, ela pode ficar mais desinteressante e mais encaixotada ainda. E os pais, tendo que ser também professores, estão à beira de um colapso de nervos. Cecília, o que está acontecendo com a escola e com a educação infantil? Então, Alexandre, o mundo foi pego de surpresa, né? As escolas pegas de surpresa, as famílias, e o que eu vejo, na verdade, foi um movimento até muito bonito das escolas de não podemos receber as crianças, então vamos fazer o possível para trazer aqui para a tela esse contato, essa interação. E claro, né, o que eu percebo são alguns exageros, alguns extremos, tanto no tempo que a criança tem que ficar na frente da tela, quanto no excesso de atividade para fazer no pós-tela, mas tudo muito novo para todo mundo, né, Alexandre? E trazendo um pouco o lado da criança e da família, as crianças sentiram muito esse afastamento da escola, né? Esse isolamento social, essa aula via tela, porque uma criança ela aprende a partir de dois grandes pilares. Um deles é a afetividade, que é a relação com o outro ou com o conteúdo que se aprende, e o sentido, o significado, né? Então, quando eu entendo o porquê da minha aprendizagem, né, da minha experiência ali, eu vou aprender. E as telas, muitas vezes, elas impedem isso, né? A relação, a escuta mais próxima, o toque, os conteúdos, eles aparecem muitas vezes descontextualizados, né? E muito jogados ali. Então, um desafio muito grande para todos, né? As crianças estão se sentindo muito, os pais mais ainda, né, sendo convocados a assumir um lugar que nunca imaginaram estar assumindo, e isso mobilizou muito desgaste nas relações familiares, né? É algo bem sério, assim, bem intenso em alguns lares, bem extremos até. Legal. Bom, falando sobre telas, né, essa coisa do universo digital, recentemente eu li uma entrevista de um neurocientista francês, Michel Demourget, e ele acabou de lançar um livro polêmico, se chama Fábrica de Cretinos Digitais. E ele fez uma afirmação polêmica, que repercutiu aí no mundo todo, dizendo que pela primeira vez na história recente da humanidade, a gente pode ter uma geração de filhos que terá o QI inferior a dos pais. E segundo ele, segundo essa tese dele, isso seria causado pelo excesso de exposição a dispositivos eletrônicos, internet, que as crianças e adolescentes estão submetidas nos tempos atuais. O que você acha disso? E existe um limite seguro, saudável? Ou a gente tem que impor limites nesses dispositivos eletrônicos para que essa ferramenta positiva não se transforme em negativa? Qual é a sua visão como uma psicóloga infantil? Uhum. Sim, primeiro ponto que você traz, né, Alexandre, sobre a questão do QI, né? O que é QI? É quociente intelectual.
é o desenvolvimento da inteligência. E aí a gente entende por inteligência aquela minha capacidade de resolver problemas, né? De resolver, eu tenho um desafio, eu tenho que pensar para resolver esse desafio. E aí aconteceu um caso curioso comigo no consultório ontem com uma criança de 6 anos, não, de 4 anos, 4, e ela estava brincando com tinta. Aí ela chegou para mim e falou assim: Cecília, como que a gente faz o vermelho? Porque não tinha acabado a cor vermelha. Aí eu falei com ela, a gente tem que investigar isso aí, descobrir. Aí ela chegou para mim e falou assim: não, consulta aí no Google, mais rápido. Então, olha só, né, como tem o Google ou outras ferramentas, né, nas telas, as crianças têm deixado de experimentar, de criar hipóteses, de testar, de errar, de ponderar. Não, isso aqui virou roxo, o que eu posso fazer para ficar mais avermelhado? Então, já vai direto lá. Como fazer o vermelho? Aí aparece a resposta pronta. Então, penso que as crianças estão, quando estão num contexto de excesso de telas, os jovens também, adolescentes, pré-adolescentes, deixam de pensar mesmo, né? Porque ali já tem respostas prontas, então deixa de investigar, deixa de experimentar com o próprio corpo ou de ter ideias, né? Porque qualquer frase que você digitar na internet vai vir resposta, qualquer frase que você pensar. Talvez assim, tem uma frase, por exemplo, o que fazer quando está entediado? Teve uma criança uma vez que a mãe dela me contou: Cecília, meu filho, eu fui pegar o meu computador para ver lá sabe aquelas últimas buscas, né? E aí tinha uma frase assim: o que fazer quando uma criança está entediada? Então, olha só, a criança, e essa criança na época tinha 8 anos, ao invés de pensar, nossa, eu vou fazer alguma coisa, ao invés de experimentar com o corpo, entende? Ela vai lá e já tem uma resposta pronta. E o excesso de telas é extremamente prejudicial. Primeiro porque vicia, né? Eu atendi uma criança de 8 anos e um pré-adolescente de 11 o ano passado e tô com uma de 7 esse ano, que estão viciadas, dependentes das telas, com até sintomas de abstinência, gravíssimo os casos. E o que acontece? A tela vicia, né? Porque esse mundo virtual, ele mobiliza uma parte do cérebro que está em desenvolvimento, que é a zona de prazer do cérebro em desenvolvimento, porque as telas proporcionam um prazer imediato, a resposta é imediata, tem o jogo pula-se de fase, aí tá lá nas redes sociais, tem as curtidas, os compartilhamentos, aquela busca pelo prazer, por se sentir fazendo parte. Emocionalmente falando, as telas ocupam o lugar de pessoas, né? Aquele lugar de fazer a criança se sentir pertencente, validada, traz prejuízos para a vista. Fui levar minha filha no oftalmologista outro dia, ele falou que está tendo um surto de casos de miopia aí, ocasionado por essa luz azul das telas. Interfere na alimentação, interfere no desenvolvimento físico, interfere na socialização, porque vamos pensar, né, Alexandre, para socializar, uma criança socializar com a outra, dá trabalho, ela tem que pensar no outro, ela tem que esperar a vez. E nas telas não, eu deleto, eu saio do que está me incomodando, então a criança deixa de vivenciar desafios que são extremamente importantes para o desenvolvimento dela como um todo. Então, qual que é o tempo saudável? Quanto menos, melhor, né? Quanto menos, melhor. Crianças pequenas não devem ter acesso a celular nem tablet. Se for ter acesso a alguma tela, que seja TV, porque é distante do corpo dela e aí ela pode movimentar. O celular, a criança fica assim, né? Ela fica voltada para a tela, ela não tem controle do corpo, da postura. E as crianças que ficam muito tempo submetidas às telas, elas ficam mais nervosas, né? Ficam mais explosivas, com comportamentos mais explosivos. E é extremamente prejudicial. Certo, é isso mesmo. Uma coisa que eu percebo também, né, com essa coisa de você ter tudo acessível, né, já há quem fale numa inteligência. Na minha época eu tinha que decorar algumas coisas até chatas, a data, 12 de janeiro de 1781, etc. e tal, que hoje eu sei que está acessível. Eu não sou mais capaz de lembrar se bobear o telefone da minha mãe, porque está lá na agenda, né? Mas, por outro lado, quando você delega todo o seu armazenamento de informação para um dispositivo externo, você perde o seu próprio repertório, sua capacidade de fazer associações inusitadas, de buscar no outro, de se relacionar.
Então, acho que, de fato, a ferramenta em si ela não é boa nem má, mas o uso excessivo dela parece que tá causando problemas para adolescentes, adultos, né? Falando em dose, né? A gente está falando aqui de dose de excesso. Uma coisa que eu percebo também é que os pais modernos, né? Eles vivem numa espécie de corda bamba, nessa luta ambivalente em responder para um mercado exigente, devorador de certezas, devorador de almas, competitivo, e ao mesmo tempo uma espécie de culpa inconfessa pela ausência do lar, por não estar tão próximo das crianças, do lar, etc. e tal. E nessa busca infrutífera, muitas vezes, de conseguir conciliar as duas coisas, parece que muitas vezes eles querem compensar isso dando coisas, experiências grandiosas, ou então com uma certa permissividade para as crianças, como uma forma aí oblíqua, talvez, de compensar essa ausência do lar. É um equilíbrio possível? Qual o prejuízo de a gente tentar suplantar presença por presente, como os pais modernos que precisam responder essas demandas aí do mercado, da competitividade, da profissão? Como conciliar isso, Cecília? Você traz uma pergunta, né, Alexandre? É um equilíbrio possível? Na verdade, é um equilíbrio necessário, né? Tanto para os pais quanto para as crianças, né? Eu amo uma frase do Bert Hellinger, né, que traz a contribuição aí das constelações familiares. Ele fala: o essencial é simples, né? O que abastece uma criança para construir uma autoestima positiva, né, para que ela construa um autoconceito positivo, ou seja, para que ela diga dela mesma, se refira a ela mesma de uma forma positiva e estime ser quem ela ela vai precisar de algo que é simples, mas que é fundamental, que é o olhar investido da mãe, é o olhar investido do pai, né? Olhar que eu falo é literalmente olhar para a criança, mas ter tempo. Hoje a preciosidade mais valiosa, né, do mundo é tempo. O tempo que eu entrego para estar com alguém. Hoje o tempo vale ouro. E as crianças precisam do tempo da mãe e do pai, né? Desse investimento. Compensar com bens materiais, claro que como você bem disse, né? Vem de uma culpa. Nossa, não consigo estar com meu filho, e então eu vou trazer um presente. E muitas vezes eu escuto dos pais assim: Alexandre, Cecília, eu trabalho o dia inteiro para proporcionar para o meu filho a melhor escola, boas férias com grandes viagens. E uma vez uma mãe chorando, né, no consultório falou comigo assim: Cecília, o meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, pode me tirar da aula do tênis, pode me tirar da aula de inglês e de uma outra aula, porque aí vai ficar mais barato para você, você pode trabalhar menos e ficar mais comigo. Era uma criança que tinha uns 9 anos. Né? Então, olha só, às vezes achar que colocar na aula disso, aula daquilo, pagar o intercâmbio, a viagem para a Disney. Um outro exemplo bem que eu acho maravilhoso, uma grande amiga minha levou os filhos, né? Eles tinham 6 e 4 anos, levou para a Disney numas férias, ficaram lá 10 dias. E aí ela, né, foi o sonho dela proporcionar isso para os filhos. Depois da Disney foram para Luz, uma cidade no interior de Minas Gerais, para ficar na casa da avó paterna. E lá eles ficavam descalços o dia inteiro, subiam no pé de manga, comiam manga do pé, aquela coisa simples. E aí voltaram para Belo Horizonte, a minha amiga perguntou para os dois: qual foi a melhor parte das férias? E ela tinha certeza que eles iam falar o castelo das princesas na Disney, que os dois falaram na hora, a casa da vovó, quando a gente subia no pé de manga para chupar manga. E aí isso para ela foi assim: se eu soubesse, não tinha gastado essa fortuna, eu ficava o mês inteiro em Luz. Mas é isso, né, Alexandre? O essencial é simples e a criança pede conexão. Ela precisa, né, para se desenvolver de uma forma saudável, fisicamente, emocionalmente. Então é um grande equívoco achar que eu preciso gastar todo o meu tempo para ter condições para comprar coisas. É preciso rever, né, as prioridades. Verdade, muito bom. Eu gostei essa. Aí que deu a luz nela que ela poderia ter um jeito mais simples de fazer as crianças felizes. Uma coisa que eu percebo, Cecília, é que assim,
os pais têm tentado caminhar por uma coisa mais do diálogo, da compreensão do universo da criança, da troca, de entender, de dar mais liberdade e espaço do que a gente tinha em gerações anteriores, que eram muito mais rígidas, talvez, nessa questão da educação. Entretanto, me dá a impressão também que isso sofre muito influência do contexto, da época, da cultura, né? Por exemplo, os asiáticos têm fama de ter uma educação muito rigorosa, muito dura, muito disciplinadora, né? E muita gente diz que essa educação, esse rigor da disciplina, estaria por trás do sucesso acadêmico, profissional, esportivo dos asiáticos, por exemplo. Há um tempo atrás eu comprei esse livro, quando chegou meu primeiro filho, Grito de Guerra da Mãe Tigre. E é uma loucura. Olha, eu posso ler a contracapa? Ela traz os princípios da Mãe Tigre, olha só. Fala, diferente da típica mãe ocidental, a mãe chinesa acredita que os deveres escolares são sempre prioritários. 1. 2. Um A menos, ou um 9, é sempre uma nota ruim. Seus filhos devem estar há 2 anos à frente dos colegas da turma de matemática. 4. Os filhos jamais devem ser elogiados em público. 5. Se seu filho algum dia discordar de um professor ou treinador, sempre tome partido do professor. 6. As únicas atividades que seus filhos deveriam ter permissão de praticar são aquelas em que pudessem ganhar uma medalha. E 7, essa medalha deve ser de ouro. Claro, foi um livro polêmico, etc. e tal, mas assim, um pouco caricato, mas traça um pouco essa visão oriental do rigor, da disciplina. Você que acha que a educação é uma ciência exata, qual é a justa medida entre o rigor e a disciplina, que deve ser um componente, talvez, da educação, alguma dose de rigor, mas, ao mesmo tempo, a liberdade de criar, de voar, de encontrar o próprio caminho. Qual é a dose? Qual é a matemática disso, Cecília? É longe de mim criticar, né, uma educação que vem de uma cultura, né, Alexandre? Acho que o que a gente tem que respeitar as culturas, as diferentes formas de entender, de perceber, mas eu vou trazer uma perspectiva de educação, né, que é a que eu acredito, que é a que eu compartilho, que é respeitosa, né? Na verdade, quando eu falo que educar uma criança é uma ciência exata, é um jogo de palavras, né? Porque cada relação, né, traz uma especificidade da criança, da mãe, do contexto familiar, mas existem alguns pontos que são exatos, né, no que eu já entendo, né, nesses 18 anos aí que eu trabalho com mães, com crianças, com famílias, que fortalece o desenvolvimento emocional da criança, que é tempo livre para brincar livre, contato com a natureza, presença de mãe e pai. E aí, Alexandre, o que eu trago sempre, né, que eu acho que é a minha bandeira, é que uma criança que ela cresce fortalecida emocionalmente, ela vai ser muito mais feliz, né? Uma pessoa mais feliz, e pessoas mais felizes são mais criativas, né? Elas cuidam mais umas das outras, elas cuidam mais do contexto, e as crianças são felizes quando elas são escutadas, quando elas são validadas, quando elas são encorajadas. E aí não estou dizendo que é para elogiar tudo que a criança faz, para passar a mão na cabeça dela, nada disso. Mas as crianças precisam de ser escutadas, acolhidas e precisam de referências firmes, né? Não autoritárias, mas firmes. Então, a forma que eu entendo saudável de educar uma criança, que fortalece a autoestima, é uma forma em que ela pode ser criança. E uma criança é criança, né, quando ela tem liberdade de expressão, quando ela tem liberdade de criar, quando ela pode se expressar e pode ser escutada, né? Então é um papo aí que dá pano para manga, né, Alexandre? A gente poderia ficar aqui até uma live inteira de 1 hora só falando sobre modelos de relação, né? Mas esse modelo mais autoritário, muito rígido, eu fico me perguntando a que custo emocional, né? Acho que é uma visão muito de produtividade, mas a que custo emocional, né? Será que essa criança, quando se torna adulta, ela é feliz, né? Será que
ela acorda, ela precisa de, enfim, ela acorda motivada ou ela acorda, sabe, com aquela questão de eu tenho que cumprir deveres, fico pensando o nível de autocobrança, de autoexigência e até os adoecimentos emocionais decorrentes dessa falta de liberdade, né? É algo para pensar. Claro. Não por engano, não por acaso, os asiáticos têm um índice elevado, talvez, de sucesso acadêmico, mas eles têm uma taxa de suicídio desproporcional ao IDH que eles possuem. São nações ricas, desenvolvidas, e possuem uma taxa de suicídio talvez provocado por uma cobrança de um padrão individual que nem todo mundo pode atingir. Eu nem ia tocar nesse ponto, mas eu já sabia, né, Pode dessa ser, informação e é algo a ser. se pensar, né? Até que ponto essa produtividade, porque nós não somos só seres para produzir, né? Nós somos seres holísticos, então tem a nossa capacidade intelectual, emocional, enfim. O custo é alto, né, de uma educação nesses moldes aí. Você tem um companheiro de profissão, infelizmente hoje saudoso, que eu gostava muito, chamava Flávio Gicovati. E uma vez eu vi falar de um termo que eu achei legal, que ele falou de a felicidade aristocrática, que ela é uma felicidade muito cruel, aristocrática do Aristos, né, dos melhores, que é a felicidade de quem é campeão. Né? Então, toda vez que você fundamenta a sua felicidade em ser o número 1 e ser o campeão, é um modelo de felicidade fadada a dar errado, porque um vai ser campeão, os outros 19 competidores não serão. Então, é uma felicidade muito excludente, essa felicidade da obrigação de ser feliz, de ser o melhor. Então, eu concordo com você, talvez você consiga, eventualmente, né, porque nem todos conseguem ser o número 1, tirar nota 10 sempre, um sucesso, mas às custas, talvez, da infelicidade e do preço que pague isso. Cecília, para finalizar, birra tem cura, Cecília? Primeira coisa, né, Alexandre? Você tocou aí na minha bandeira, né? Birra não é frescura, birra não é bobagem, nem manipulação. Birra é comunicação, né? Quando uma criança faz birra demais, ela está, na verdade, querendo comunicar raiva, frustração, né, algum sentimento ali. E eu parto do pressuposto de que ela precisa ser escutada, né, que esse comportamento birrento, ele é só a pontinha de um iceberg, né, por trás dele tem sentimento, tem emoção, e tem um contexto, né? Vou dar um exemplo só simples para ser compreendido aqui. Uma criança de 5 anos que acabou de ganhar um irmãozinho bebê, né? Esse é o contexto. O bebê que chega na família mobiliza raiva, ciúme, medo de perder o amor da mãe. E aí o que vai despontar nisso aí? Uma birra, um choro, que na verdade é um pedido de ajuda. Olha para mim, cuida de mim, né? Preciso de uma atenção. Então, birra não tem cura porque não é uma doença, né, Alexandre? Birra é uma comunicação. Nós adultos precisamos decifrar essa comunicação, que nem sempre é simples, claro que não, né? E nem óbvio. Mas tem adulto birrento também, né? E às vezes tem adulto birrento. E às vezes tem adulto birrento também. Todos nós fazemos nossas birras também, né? Todos nós, com certeza. É verdade. Cecília, dá até vontade de fazer birra para você ficar aqui. Eu poderia ficar conversando mais 35 horas aqui, mas infelizmente a gente está chegando ao fim. Foi um prazer enorme, Cecília. É um prazer. Você é muito inteligente, manja muito aí do seu setor. Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como é que o pessoal te encontra aí, Cecília? Alexandre, eu que agradeço, né, o convite, foi um prazer, né, e depois que a gente se conheceu, e aí eu gosto muito de você, do seu trabalho. Então, eu tenho, né, no meu Instagram, é Cecília Antipoff, _, então tem lá o meu contato, tem lá um pouco do meu trabalho, é só me acompanhar. Também tem um canal no YouTube, né, que é Cecília Antipoff, enfim, nas redes sociais estou por aí. Maravilha! Bom, Cecília, foi um prazer enorme falar com você, tá legal? Espero que a gente tenha outros bate-papos legais como esse, tá bom? Obrigado por ter aceitado o convite, tá legal? Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um programa de Sete Não Passa. Espero que você não faça birra e conte para todos os seus amiguinhos desse programa e continue prestigiando esse programa massa e que de 7 sempre passa. Tchau.